Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna, pronta para voltar para o seu ensino médio, pronto para voltar para o seu ensino fundamental, porque hoje a gente vai falar um pouquinho da história dentro dos direitos humanos. Lembrando que uma característica dos direitos humanos é a historicidade. Não que necessariamente os documentos que nós trabalharemos na aula hoje, eles serão cobrados com força dentro do seu concurso, mas eles podem ser citados, ele pode estar ali como sendo um fator diferencial entre você acertar ou errar uma questão. Vem aqui comigo, esses aqui são os principais documentos. Detalhe, vamos complementar isso aqui. Principais documentos antes para tudo, antes da DUDE. Antes da DUDE. Nilton, como assim? Nada de como assim. Primeiro vamos enfeitar a DUDE, para lembrar da importância desse documento. Então enfeitamos aqui todo lindo. Se eu tivesse aqui o glitter que eu uso, não teria problema, eu teria enfeitado. Do mesmo jeito, a Declaração Universal dos Direitos Humanos do ano de 1948, Resolução 217, aprovada pela Terceira Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, mas a gente vai discutir tudo que veio antes dela. Porque o que vem depois dela nós trabalharemos, claro, documento a documento, desde que esse documento tenha relevância para os concursos públicos. Então, Nilton, vem cá. Primeiro documento, a Magna Carta, certo? Ou Carta Magna, o ano 1215. Então, a gente está falando aqui de um documento que ainda está ligado àquilo que nós chamamos de Idade Média ou Medieval, que vai lá do ano de 476, com a queda do Império Romano do Ocidente, até o ano de 1453, com a queda do Império Romano do Oriente, também conhecido como o evento da tomada de Constantinopla pelos turco-otomanos. Então, Nilton, ainda, cara, se é para fazer evolução histórica, por favor, comece lá do iniciozinho. O iniciozinho está ligado ao Código de Hammurabi. Esse Código de Hammurabi pode ser cobrado em concurso? Pode, como já o foi, por exemplo, na PM de Alagoas. Agora, tome cuidado que quando cobrado, o Código de Hammurabi ele só vai colocar as leis ali, né? Nem no papel, é simplesmente numa tabuinha de argila, também conhecido como terracota, mas ele já vai fazer com que você tenha noção das regras, portanto, vai limitar a atuação do Estado, na época assírio-babilônio, para aquilo que você praticasse em termos de delito. Então, eu entendo que você deve estar sentindo falta, porque já vem em concurso, lá do Código de Hammurabi, que para provas de concurso público em direitos humanos tem sido tido nesse código como o primeiro documento ligado ao que seria no futuro os direitos humanos, antes mesmo do surgimento do cristianismo. Lembrando que o cristianismo surge no Império Romano durante o imperador, durante o poder, né, o auge do poder do imperador Otávio ou Augusto, tá ok? Nilton é muita história mesmo, concordo com você. A lei do habeas corpus, né, inglesa do ano de 1000. Nilton, 1000 e quando? 1679. Aí aqui a gente já está trabalhando, então, Nilton, entendi. A Idade Moderna, sim. Um dos mais importantes documentos, o Bill of Rights. Eu vou falar de todos já já. 1689, tá ok? A Declaração da Independência das 13 Colônias, Nilton, o ano 1776. Detalhe, a Constituição do que será os Estados Unidos da América se dará no ano de 1787. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, do ano de 1789. Olha, na peinha, na virada, já havia ocorrido a Revolução Francesa e agora nós temos uma Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Já já eu vou lhe explicar mais ou menos qual é o cuidado que se deve ter quando isso aqui for cobrado em prova. Nilton, as convenções de Genebra, que vão ali por volta de 1864 até o ano de 1949. Então já estamos inaugurando aí aquilo que nós viemos a chamar, né, de nossa história contemporânea mais recente. Detalhe, começa por volta de 1864 e vai até 1949 com alguns protocolos facultativos de maior relevância. Antes aqui de falarmos da DUDE, nós vamos entender um pouquinho dessas convenções de Genebra. O Tratado de Versalhes, para mim, semente do que é a ONU, embora a ONU só vai ser criada em 1945, é de 1919. Esse aqui a gente vai ter que ter um cuidado todo especial. Por quê? Porque ele vai brotar de um cenário pós-guerra. Na verdade, para alguns ainda dentro de uma guerra mais ampla.
A Carta das Nações Unidas de 1945, portanto, o próximo documento seria a DUD de 1948, mas a partir dela a gente analisa de uma forma menos genérica, tá ok? Newton, o que você fez no material? Fiz o quê? Botei aí um pequeno resuminho de tudinho. Vamos ver o que é que eu botei aí sobre a Carta Magna, ou sobre a Magna Carta. Documento que limitava o poder monárquico inglês. Nesse caso, o rei João Sem Terra, que o assinou, afastando qualquer possibilidade de absolutismo. Através desse documento, o rei reconhecia que sua vontade estava sujeita à lei. A Carta Magna surge como o primeiro passo histórico no caminho para o constitucionalismo. Newton, não entendi nada. Sinceramente, li, não entendi, horrível, não tem problema não. Deixa eu explicar uma coisa. A Magna Carta ou Carta Magna, ela vai fazer o seguinte: o rei agora havia assumido o trono, era chamado de Rei João Sem Terra. O problema é que nesse momento nós estaremos aí às vias de formação dos Estados Nacionais. E esses Estados Nacionais se formam mediante a centralização política. E a centralização política está nas mãos do rei. Esse rei vai deter em suas mãos o poder executivo, legislativo, judiciário, militar e religioso. Vários teóricos confirmam isso. Nicolau Maquiavel, Jacques Rousseau, Jean Bodin, certo? São todos, Thomas Hobbes, são todos filósofos que contribuem para essa noção de absolutismo, de poderes absolutos concentrados na mão do rei. A Carta Magna ou Magna Carta na Inglaterra, ela vai estabelecer um conjunto de diretrizes que sequer o rei estará acima. Portanto, vai submeter esse rei à lei, limitando um pouquinho o que será o traço absolutista na Inglaterra. Então, essa é a importância da Carta Magna ou Magna Carta do ano de 1215. Newton, e a do habeas corpus? O que é que você escreveu? Só para a gente ter uma noçãozinha. Coloquei para você. Bem antes da Carta Magna, o habeas corpus já era presente em território inglês. Detalhe, então aqui eu só tenho a normatização. Já se falava da possibilidade de um indivíduo que por arbitrariedade tivesse sido privado de sua liberdade, ter esta liberdade concedida ao mesmo, tá ok? Já era presente no território inglês, no caso de arbitrariedades cometidas pela justiça. Não tínhamos muita eficácia na realização desse direito, até a formulação da lei de 1679, que definia como, aí você vai ter aí tudo o que você precisa a respeito do que pode ser cobrado sobre aquilo que nós chamamos de habeas corpus. Lembrando que hoje nós temos artigo 5º e 168, o habeas corpus como sendo um remédio constitucional. Remédio constitucional faz parte de um rol de garantias. Garantias são direitos em especial para garantir a liberdade de locomoção. Então, tranquilinho, tudo bonitinho aí, seu material já lhe traz pelo menos um apanhado para que você dê um clique sabendo o que é. Bill of Rights, essa a gente não vai nem ler, porque eu acho que a explicação pode ser tranquilinha para você. Newton, o que seria Bill of Rights? Seria uma espécie de declaração de direitos. Faz parte de um grande complexo grupo de acontecimentos da Inglaterra do século XVII. Newton, como assim? A Inglaterra no século XVII havia passado por duas revoluções, ou então uma grande revolução com duas partes, que é a Revolução Puritana, uma guerra civil, e a Revolução Gloriosa, que eleva ao poder Guilherme de Orange, que é holandês, depondo o rei inglês. Newton, mas como é que um holandês vai governar a Inglaterra? Bem simples, quem coloca esse rei holandês é o parlamento. Depõe Jaime II da dinastia Stuart e coloca Guilherme de Orange como sendo rei da Inglaterra. Agora vem a parte legal da coisa para você não ficar aí desesperado. É assim, o Bill of Rights, ele vai subordinar a figura do rei ao parlamento. Newton, então o parlamento coloca Guilherme de Orange, mas subordina a figura do rei ao parlamento. Newton, o parlamento composto por Câmara dos Lordes e Câmara dos Comuns, exatamente, bicameral, como é o exemplo do nosso Congresso Nacional. Newton, então, peraí, eu acho que eu estou entendendo. Rainha Elizabeth II, que está à frente do trono inglês, não é quem manda na Inglaterra, e sim o primeiro ou primeira-ministra, que é quem está à frente do
parlamento. Newton, como é que isso contribui para os direitos humanos? Rompendo ainda mais com traços absolutistas, já que eu tenho um órgão de caráter legislativo criando leis que limitam o poder do próprio rei ou da rainha. Dá para entender? Então, toma muito cuidado. Essa parte do conteúdo aqui, quando cobrada, geralmente é cobrada de uma forma, às vezes, bem interessante, que você tem que ter cuidado. Nildo, declaração de independência das 13 colônias. Eu não sei nem onde é que eram essas 13 colônias. Eram 13 colônias na América do Norte. E essas 13 colônias da América do Norte são a gênese daquilo que nós chamamos atualmente de Estados Unidos da América. Essas 13 colônias da América do Norte, ao se declararem independentes da sua metrópole, que era a Inglaterra, certo? Principalmente que a Inglaterra tenta explorá-la depois de entrar em conflitos com a própria Espanha, né? Você já deve ter ouvido falar isso no tempo que você estudou história, ela vai romper com aquilo que era muito comum no mundo, que era o pacto colonial, então, ou exclusivo metropolitano, que era aquela forte imposição sobre todos os assuntos econômicos e principalmente políticos dentro de uma colônia por parte da sua metrópole. Newton, é como se fosse assim. Eu tenho aqui um grupo de indivíduos que habitam um determinado território, mas eles são oprimidos por sua metrópole. Esta opressão, ela é rompida com a declaração de independência. Esta que é marcante, porque é baseada em ideais iluministas, e esses ideais iluministas pregam liberdade, igualdade e fraternidade, que inclusive são, além de lema da Revolução Francesa, que ocorrerá um pouco depois, posteriormente, também são palco, né? Ou então pano de fundo para aquela nossa divisão dos direitos humanos em dimensões ou gerações. Então, rompe com essa ideia de imposição metropolitana, garante liberdade de atuação para os colonos, que agora passarão a ser não só livres, mesmo que não fossem escravos, mas livres politicamente, para que possam o quê? Para que possam se autodeterminar, tá ok? Então, eis a importância da Declaração de Independência das 13 colônias. Newton, e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão? Aqui é um documento que, primeiro de tudo, você tem que ter cuidado. Você caiu de paraquedas no mundo do concurso público, tem que ter um cuidadinho. Que cuidadinho é esse? Olha, Declaração dos Direitos do Homem, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então tem que ter cuidado para não comprar gato por lebre, ou não comprar gato por lebre. Por quê? Porque os dois documentos são distintos. Newton, como assim? É esse que está aqui em cima. O ano dele, 1948. Idade contemporânea, aqui também, mas nos primeiros anos disso que nós chamamos de idade contemporânea. A idade contemporânea é inaugurada com este evento, que é a Revolução Francesa. Da Revolução Francesa brota a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração é de 1789, mas essa aqui é após a Segunda Guerra Mundial. Então, temos ou não temos um universo todo de diferença entre os dois documentos? Temos. Esta declaração aqui é uma declaração que vai trazer direitos para o homem, mas para que você, como homem, seja inserido como cidadão, aí nós temos critérios que são critérios bastante elitistas de caráter burguês. Então, não é necessariamente porque você é um ser humano que você vai estar inserido dentro dos critérios dessa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Aliás, eu coloquei aí para você o seguinte, né? Um dos legados mais importantes deixados pela Revolução, no caso a Revolução Francesa, é um dos principais documentos da história garantidores de direitos essenciais ao homem e aplicados como garantias inalteráveis nas constituições democráticas dos tempos atuais. Então, Newton, aqui eu tenho alguns direitos, algumas garantias que são elitistas, mas elas foram, com o passar do tempo, sendo abrangidas e elas acabaram se tornando também, indiscutivelmente, uma espécie de inspiração para documentos posteriores, tá ok? Newton, o que é que eu tenho mais aí? As convenções de Genebra. Olhe que eu coloquei a primeira convenção de 64, a segunda de 1906, a terceira de 29 e a quarta de 49, né? Ah, Newton, coloca aqui. Nem precisa. 1804, 1906, 1929,
1949 já está aí no quadradinho do seu material. Primeiro, criação da Cruz Vermelha. Segundo, olhar sobre as forças navais. Terceiro, prisioneiros de guerra. E 4, proteção de civis. Tem os protocolos facultativos aí também. 2 de 77 e 1 de 2005, falando a respeito das vítimas de guerra, falando a respeito na verdade, trata de vítimas de guerra em conflitos internacionais, depois em conflitos internos e depois um prolongamento do que seria a Cruz Vermelha. Então as convenções de Genebra estão ligadas mais a quê? Estão ligadas a uma das 3 vertentes de proteção internacional da pessoa humana. Está ligada ao direito humanitário. Direito humanitário. Newton, eu não sei o que é direito humanitário, tá bom? Direito humanitário é aquele direito que vai tratar de uma situação de conflito. Newton, eu não sei qual o conflito, tá bom, eu te digo. Um conflito que pode ser um conflito interno, que pode ser um conflito internacional, ou pode ser um conflito misto. Detalhe, Newton, complementa aí a informação, aumenta. Dentro das vertentes de proteção à pessoa humana, a gente tem o direito humanitário, mas a gente tem também, por favor, não confunda, agora já é um complemento de informação. Tanto que eu vou até fazer aqui, para que você não ache que é uma setinha ligada assim, de maneira tão direta. Nós temos também o direito dos refugiados. Direito dos refugiados. Aí, Newton, tem um documento que vai também estabelecer esses direitos refugiados? Tem sim. A gente vai encontrá-lo em 1951, que é uma espécie de Estatuto dos Refugiados, brota de uma convenção para tratar do assunto. Define refugiado e as formas como se deve proceder para com eles. É uma das minhas apostas para qualquer prova nesse momento, por conta da crise dos refugiados que nós temos no mundo, tá ok? Então, a gente tem aqui as convenções de Genebra como parte do direito humanitário. Tratado de Versalhes. Newton, por favor, grifa as convenções de Genebra. Tratado de Versalhes. Tratado de Versalhes. Aqui nós temos a criação de pelo menos 2 organismos que chamam a sua atenção. Quais? Estabelecer que o primeiro é a OIT, Organização Internacional do Trabalho. Quando o assunto é legislação trabalhista e fiscalização mundo afora, você tem a OIT como referência, Organização Internacional do Trabalho. Mas cria também um outro organismo, que é a Sociedade ou Liga das Nações. Sociedade ou Liga das Nações. O mais importante é o cenário que está ligado a isso que é a Conferência ou Tratado de Versalhes. Newton, o que é? Aí nós temos aqui, dá aquela voltinha aqui para não se barrar, nós temos a tal da Primeira Guerra Mundial. Da Primeira Guerra Mundial. Newton, mas eu acho que você não pode só dizer Primeira Guerra Mundial, você tem que me dizer essa guerra é de quando a quando? Ela vai do ano de 1914 ao ano de 1918. Então, o fruto dela é o Tratado de Versalhes, a Liga das Nações, que para mim não é... Pessoal, não entenda isso aí como uma verdade, viu? Entenda isso aí como uma forma de facilitar o seu entendimento. É como se fosse uma pré-ONU, mas é claro que eu não posso dizer isso assim como sendo uma verdade, porque se ela tivesse dado certo, a ONU nem sequer tinha existido, mas não deu certo. Newton, prova viva de que não deu certo, porque qual é a herança da Primeira Guerra Mundial? Uma humilhação sofrida pela Alemanha através do próprio Tratado de Versalhes, um revanchismo alemão que fez com que ela arrumasse algumas alianças, como é o caso do Japão e da Itália, formando o eixo Roma-Berlim-Tóquio, e a Segunda Guerra Mundial. Aí o interessante, após a Segunda Guerra Mundial, uma tentativa de um organismo internacional para garantir a paz, porque inicialmente a Liga das Nações tinha essa pretensão. Que pretensão é essa? Garantir a paz. Mas você viu que por conta de uma série de fatores, de uma série
de medidas adotadas, como, por exemplo, o isolacionismo frente à União Soviética, que é um país criado em 1922, depois da Primeira Guerra Mundial, a permissão da neutralidade estadunidense e uma política de apaziguamento com a Alemanha nazista. Então, a Liga das Nações acabou não cumprindo o seu papel. E a Estatude, um documento que merece toda a nossa atenção, certo? Está aqui, a Carta das Nações Unidas. Newton, essa Carta das Nações Unidas, ela vai criar o quê? A Carta das Nações Unidas. Ela vai criar, vamos lá, vai criar a tal da, vamos botar aqui bem direitinho, ficou torto, vamos apagar tudo isso aqui. Tem o toque, você sabe disso, já não é a primeira vez que você assiste aula comigo, eu garanto. Então, vamos lá. Vai criar quem, Newton? Vai criar a Organização das Nações Unidas. Organização das Nações Unidas. Newton, eu acho que essa aula aí ela não vai me servir de nada, pois nesse momento eu vou lhe mostrar como é que ela lhe serve. Dentro da Organização das Nações Unidas tem dois órgãos, dois setores que eu quero que você tenha um pouquinho mais de cuidado. Quais são? Os dois são a Assembleia Geral, deixa a Assembleia Geral aí, certo? A Assembleia Geral, que é de todos o órgão mais representativo, mas nós temos o Conselho de Segurança. Aí eu vou pegar dados de atualmente. Conselho de Segurança. Hoje, o Conselho de Segurança tem quantos países? 15. Mas quantos são considerados permanentes? 5. Quem são esses 5 atualmente? Estados Unidos da América, França, Inglaterra, China e Rússia. Detalhe, quando a ONU foi criada, a Rússia fazia parte com outras 14 nações do que a União Soviética. Newton, como é que eles tomam decisões aqui no Conselho de Segurança? A decisão é simples, no mínimo 9 votos, desde que nenhum dos países permanentes, que são os 5 que eu citei, eles venham a estabelecer um veto. Então, os países do Conselho de Segurança, no que tange aos permanentes, eles têm direito a veto. Têm direito a veto. Então, esses aqui são os principais documentos anteriores ao que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Newton, essa famosa Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela vai trabalhar que direitos? Aí a gente vai ver, dentro dos seus artigos, uma preparação para o que serão documentos futuros, como, por exemplo, os Pactos Internacionais de 66, o de Direitos Civis e Políticos e os de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, mas aqui se trabalhará principalmente direitos de primeira e segunda geração ou dimensão. Alguns autores tentam enxergar direitos de terceira geração aqui. O problema, você vai ver que essa Declaração Universal dos Direitos Humanos aqui, ela vai surgir para o mundo como fruto da Assembleia Geral no formato de resolução. Aí começa-se o questionamento. Será que uma resolução tem força vinculante? Tem realmente essa capacidade normativa? De acordo com aqueles que enxergam somente a forma do documento? Não. Mas aqueles que trabalham principalmente a vertente da proteção aos direitos humanos dirão que, por tratarem materialmente, independente do formato, de temas ligados aos direitos humanos, se incorporados ao ordenamento, tornam-se fundamentais, que teria, sim, essa força, tá ok? Então, entendo. Eu sei que uma aula como essa, ela nem parece que está dentro de uma disciplina que tem o nome de direitos, mas é um tópico do edital, a evolução histórica dos direitos humanos, apresentada aqui dentro dos documentos. A partir daqui você entra mais a fundo em cada um desses documentos, porque estes sim são cobrados em prova com maior riqueza de detalhes. Vamos para nossas questões, tá ok? Sobre a evolução histórica dos direitos humanos, assinale a alternativa correta, tá ok? Aí o item A diz assim: o Bill of Rights dos Estados Unidos da América consiste em um rol de direitos fundamentais inseridos na Declaração de Independência proclamado por Thomas Jefferson em 1776,
posteriormente incorporado aos artigos da Confederação. Vem para cá. Olha que coisa legal, olha que questão interessante. Essa questão aqui é para lascar o ânus animal. Por quê? Porque a gente vai ter o seguinte, a gente tem o Bill of Rights, que foi, inclusive, visto na aula. Ok? Bill of Rights. Aí seguindo, matei. O Bill of Rights, ele é do ano de 1689. Então, eu vou procurar algo que esteja ligado à subordinação do rei ao parlamento, certo? Problema é que aqui nós estamos falando do Bill of Rights dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. E esse Bill of Rights dos Estados Unidos, ele vai se concretizar no ano de 1791. Newton com o quê? Com as 10 primeiras emendas constitucionais à Declaração de 1787, que é a primeira declaração dos Estados Unidos. Não é a primeira declaração, perdão, a Constituição de 1787, que é a primeira Constituição dos Estados Unidos. Então, a Declaração de 1776 e a Constituição de 1787. Então, você poderia ter ficado um pouco perdido, mas não vai ficar mais, certo? Item B. O A você já viu que é falso, né? Porque está falando que está ligado a tal da Declaração de Independência e não é na Constituição. B. O Bill of Rights dos Estados Unidos da América constituiu-se de normas originárias. Para de ler. Não são originárias, são as 10 primeiras emendas, certo? Então, não são normas originárias. C. O Bill of Rights dos Estados Unidos da América foi inserido somente em 1791, as emendas são inseridas esse ano, na Constituição Americana sob a forma de emendas constitucionais. Está aí a resposta correta, o item C de casa, né? É o tipo de questão que a leitura dos outros itens não vai dar muito suporte para a gente, mas vamos lá. D. O Bill of Rights formalmente não é uma norma federal nos Estados Unidos, está inserido dentro da Constituição, não é norma federal, está errado. E vamos para outra questão. Ao examinar a evolução histórica dos direitos humanos, Celso Leifer destaca a fase da formação dos denominados direitos de primeira geração nos seguintes termos. Os direitos humanos da Declaração de Virgínia e da Declaração Francesa de 1789 são, nesse sentido, direitos humanos de primeira geração, que se baseiam numa clara demarcação entre Estado e não Estado, fundamentada no contratualismo de inspiração individualista. São vistos como direitos inerentes ao indivíduo e tidos como direitos naturais, uma vez que precedem o contrato social. Entre as disposições abaixo, não guarda pertinência com a concepção de direitos humanos acima mencionado, que é a concepção dos direitos humanos de primeira geração ou de primeira dimensão. A. Os homens nascem livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. Ok, os homens nascem livres. Liberdade está ligada aos direitos de primeira geração. B. Nós também concedemos a todos os homens livres do nosso reino, por nós e por nossos herdeiros, perpetuamente, todas as liberdades estatuídas nessa carta, para que as tenham e as conservem para si e para os seus herdeiros, de nós e dos nossos herdeiros. Olha aí, nós também concedemos para todos os homens livres. Newton, pera ainda, quer dizer que aqueles que não são livres, não gozam de direitos de primeira geração ou dimensão, então o item B ele já se torna errado. O item C diz assim, a finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. Está ligado a direito de primeira geração? Tá, direito à liberdade. Mas não somente quem é livre vai ter direito à liberdade. Newton, como assim? Por quê? Eu posso falar que o indivíduo ele não é livre porque ele está encarcerado. Ele perde a liberdade de locomoção. Ele não vai perder, por exemplo, a liberdade de crença. Ele não vai perder a liberdade de ter suas convicções políticas. Ele não vai perder a liberdade de expressão. Então, cuidado. Entender? Um povo tem sempre o direito de rever, de reformar e de mudar a sua Constituição. Opa, pera ainda, então o povo ele tem esse papel ativo. Uma geração não pode sujeitar as suas leis às gerações futuras. Então, olha, limitar a Constituição é alterar o mando do Estado, porque é parte do povo, ok? E a lei é a expressão livre e solene da vontade geral. Ela é a mesma para todos, que proteja, quer castigue, ela só pode ordenar o que é justo e útil à sociedade. Ela pode proibir o que lhe é prejudicial, ou seja,
a lei ela só vai poder fazer o seu papel, não vai poder entrar com arbitrariedade. Então, você está limitando a atuação do Estado, restando somente como resposta aí o item B de bola, tá ok? Valeu, pessoal. Até o nosso próximo encontro.